Oi, eu sou o Vitor e hoje vou apresentar uma visão geral sobre as relações sino-japonesas. Podemos dizer que as relações sino-japonesas são divididas em três fases: a fase revolucionária, fase pragmática e a fase nacionalista. Na fase revolucionária, a política externa de Mao Tse-tung, o alinhamento na Guerra Fria e questões históricas fizeram com que a China visse o Japão com bastante hostilidade. A China criticava a aliança entre os Estados Unidos e Japão na Ásia, enquanto o Japão não reconhecia a China continental, apenas Taiwan por questões ideológicas, no ano de 1952. Mas isso começou a mudar nos anos 60, depois que a China e a União Soviética romperam suas relações. A China passou a ver o Japão, que antes era um inimigo, como um possível aliado contra as superpotências. Com isso, os dois países intensificaram suas relações econômicas, o que, mesmo durante a Revolução Cultural, foi crucial para a normalização diplomática em 72. A normalização só aconteceu porque o Japão concordou em romper laços com Taiwan. Além disso, a aproximação da China com os Estados Unidos para conter a União Soviética também foi um fator importante. Nesse período, as relações entre China e Japão começaram com um foco forte nas questões políticas, mas foi a parte econômica que realmente se destacou e levou à normalização em 72. Esse foco na economia se tornaria a principal característica na fase pragmática que veio depois. Na fase pragmática das relações entre China e Japão, a política externa de Deng Xiaoping focou mais nas questões econômicas do que nas questões políticas. E isso ajudou a China a receber investimentos e tecnologia do Japão, que foram cruciais para a sua modernização, e em troca, o Japão teve acesso ao grande mercado chinês e às suas matérias-primas. Durante esse período, a China aceitou a aliança entre Estados Unidos e Japão, já que ambos tinham a União Soviética como inimigo comum. Mas quando o Japão, pressionado pelos Estados Unidos, aumentou seus gastos militares para mais de 1% do PIB, a China começou a ficar preocupada, temendo o retorno do militarismo japonês. O incidente na Praça Tiananmen em 89 e as sanções dos países ocidentais fizeram a China perceber que depender de investimentos, tecnologia e economia estrangeira poderia ser prejudicial para os seus próprios interesses. Na fase nacionalista, com o crescimento econômico da China e a queda da União Soviética, o Japão começou a ser visto como uma ameaça para os interesses chineses. A China passou a adotar uma postura mais firme em relação às disputas territoriais com o Japão. Durante essa fase, Jiang Zemin começou a fortalecer essa assertividade. Depois, Hu Jintao moderou um pouco o nacionalismo, mas com Xi Jinping o nacionalismo voltou com força total, e a China ficou ainda mais assertiva nas questões territoriais com o Japão. Mais a fase assertiva, como mencionaram anteriormente, o crescimento econômico levou a China a ter posturas mais assertivas em relação ao Japão por suas questões territoriais no mar do sul da China em relação às ilhas da Ryukyu e Senkaku. Enquanto isso, a estagnação da economia japonesa, em conjunto com essa assertividade chinesa, levou ao surgimento de líderes mais conservadores e nacionalistas que tinham uma visão mais hostil sobre a China, por conta das disputas territoriais, levando à subida do primeiro-ministro Junichiro Koizumi, que visitou o templo Yasukuni, templo que representa criminosos de guerra diversas vezes, para afirmar o orgulho nacional. Essa ação causou tensões nas relações sino-japonesas, visto que, além da assertividade, os chineses começaram a demandar desculpas em relação à postura japonesa na Segunda Guerra Mundial, como o massacre de Nanquim, além das críticas da visita de líderes ao Templo Yasukuni. Nesse contexto, vamos detalhar os interesses entre Japão e China e como eles conversam um com o outro. As disputas territoriais pelas ilhas da Ryukyu e Senkaku fazem a China aumentar seu poder militar no mar do leste da China, o que leva o Japão a fortalecer sua aliança com os americanos e aumentar seus investimentos em defesa para proteger as rotas marítimas. Além disso, o Japão apoia indiretamente Taiwan para evitar a expansão chinesa nos mares. Neste contexto, surge um dilema de segurança. A tentativa da China de alterar a ordem internacional em favor de seus próprios interesses preocupa o Japão, que é um dos principais defensores dessa ordem baseada em princípios ocidentais. Por isso, Tóquio busca estabelecer cooperações com outros países para conter a influência chinesa. Bom, em relação a questões da Segunda Guerra Mundial, a China ainda pressiona o Japão em relação aos atos do passado, especialmente conectando isso com o aumento dos investimentos em defesas para conter a China. Além disso, temas como o negacionismo ou revisionismo nos livros didáticos e a controvérsia em torno do Templo Yasukuni são recorrentes. Vamos agora falar sobre os interesses semelhantes, estabilidade regional e crescimento econômico.
Tanto a China quanto o Japão querem evitar que um conflito aconteça no Extremo Oriente, especialmente porque os dois países são economicamente interdependentes, e um conflito poderia prejudicar o crescimento de ambos. Um exemplo disso foi quando Hu Jintao conseguiu conter os protestos anti-japoneses em 2005 e a decisão dos líderes japoneses de não visitarem pessoalmente o Templo Yasukuni para tentar reduzir as tensões. Energias sustentáveis e desenvolvimento tecnológico. Ambos estão abertos a desenvolver novas tecnologias e investir em energia verde. Saúde global. Os dois países também estão dispostos a cooperar na área de saúde, especialmente depois da pandemia de Covid-19. Em resumo, os interesses semelhantes podem esfriar as relações entre China e Japão, enquanto os interesses conflitantes acabam esquentando a situação. Isso cria um ciclo constante de tensões e cooperações. Vou dar um exemplo com um evento recente. Em 2016, Shinzo Abe criou o conceito de Free e Open Indo-Pacific, que tinha como um de seus objetivos conter a Belt and Road Initiative e sua influência na Ásia através de projetos de infraestrutura. No entanto, com o início da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China durante o governo Trump e as ações unilaterais em relação aos países asiáticos, o Japão começou a sofrer com as incertezas sobre o apoio americano e com a guerra comercial devido à sua interdependência comercial com a China. Para equilibrar suas relações com a China e os Estados Unidos, a FLOP começou a estabelecer parcerias de cooperação com a BRI em projetos de infraestrutura em países da Ásia em 2018. O objetivo era diversificar parcerias e reduzir tensões com a China, já que rivalizar com a BRI nos países da Ásia poderia causar instabilidade na região e investimentos mal planejados. Com a entrada do governo Biden em 2020, houve um destaque para o desejo de reforçar os laços multilaterais com os países asiáticos. Depois, com a chegada de Fumio Kishida, a aliança sino-japonesa se fortaleceu. Eles ressaltaram o papel da FLOP em conter a influência chinesa e os projetos de cooperação com a BRI diminuíram. Vamos analisar essa situação com base nas principais características das relações sino-japonesas. Balanço entre economia e nacionalismo. O principal objetivo da FLOP é conter a influência chinesa, o que é uma postura nacionalista. No entanto, por questões externas, a FLOP acabou cooperando com a BRI por questões econômicas, mas depois deixou de cooperar, novamente por motivos nacionalistas. Isso mostra que as relações entre China e Japão oscilam como um pêndulo entre a interdependência econômica e o nacionalismo. Influência de líderes pragmáticos e nacionalistas. Quando olhamos para as posturas de Shinzo Abe, ele criou a FLOP com um tom nacionalista, mas ao mesmo tempo manteve a cooperação com a BRI de uma maneira pragmática. Já com a ascensão de Kishida e sua ênfase nos objetivos da FLOP, vemos uma volta à postura nacionalista, ações externas moldando a dinâmica das relações. Por fim, durante a guerra comercial e o governo Trump, a FLOP passou a cooperar com a BRI, mas com a chegada de Biden houve um retorno à rivalidade com o projeto de infraestrutura chinês. Em conclusão, o conceito de flop foi flutuando devido às características das relações sino-japonesas, que alteram entre a cooperação econômica e tensões nacionalistas. No futuro, o rumo dessas relações vai depender não só das relações tomadas pela China e pelo Japão, mas também de fatores externos, como a pandemia de Covid-19 e o conflito na Ucrânia, e entre outros. Além disso, os desdobramentos da disputa entre China e Estados Unidos terão uma influência significativa nas relações entre China e Japão. Bom, estou aqui para concluir o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. As referências vão estar passando aqui por alguns segundos. E mais uma vez, né, obrigado pela atenção.